Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexander Ruas, professor de raciocínio lógico, matemática, direito do trabalho não. O que mais que eu dou aula? Só isso, né? Estatística, raciocínio lógico. Muito bem. E começa hoje o nosso módulo de raciocínio lógico com foco na Fundação Carlos Chagas, mais precisamente o concurso do TRT do Paraná. A gente aí tem 8 encontros previstos. Eu falo previsto porque com certeza a gente vai estender um pouquinho mais. Então sempre quando achar alguma brechinha, a gente vai colocar mais uma aulinha para vocês. E vou ver se eu faço alguns simulados, que eu acho legal. Simulado de raciocínio lógico, para vocês treinarem o conhecimento, a aplicação do conhecimento. Então, inicialmente, nas primeiras aulas, a gente vai trabalhar sempre relacionado a algum tema, a gente não vai misturar. A aula de hoje, a gente vai falar sobre razão e proporção e vai seguindo, até varrer todos os tópicos. A matéria de raciocínio lógico é uma matéria que não dá para você ser taxativo em relação às possibilidades de cobrança. Então é o seguinte, existe uma previsibilidade, a gente sabe da tendência da banca, até porque a gente faz o seguinte, a gente pega provas e verifica, ó, isso aqui sempre é recorrente, sempre cai. Então a gente trabalha aquilo ali. E de certa forma, os assuntos envolvendo aquele tema, a gente começa a trabalhar os princípios. Se você aprender esses princípios, você vai ter base suficiente para, se tiver uma variação muito grande, você consegue resolver. Então, presta muita atenção no que eu vou falar. Tem pessoas que são fissuradas em macete. Aí estuda a vida toda com macete. E o macete, em muitos casos, ele funciona somente no material que você está utilizando, né? Tem professores que enchem o aluno de macete, e macete tem que decorar. E a gente tem memória de RAM, né? Eu falo sempre isso. Memória de RAM é o quê? Pessoal que editei aí conhece bem isso aí. Memória volátil. Você dormiu, esqueceu o macete, e aí? O que é que você vai fazer? Você tem que aprender as bases da matemática. Um dos problemas sérios do nosso país em relação à matemática, muita gente fala assim, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática. Exatamente porque matemática é uma coisa que vem de sequencial. Então, existe um pré-requisito da série anterior para você aprender a série seguinte. Aí os nossos professores têm uma formação horrível, eles não ensinam de uma forma direita e tudo mais. O que você não aprende na primeira, precisa para a segunda. Aí é uma bola de neve. A partir daí, até o final da sua formação, você vai ter dificuldade com matemática. Diferente de português, né? Português, em quantas séries você aprendeu sujeito e predicado? Eu lembro que eu vi sujeito e predicado na terceira série, na quarta, na quinta. E mesmo assim a gente não aprende, né? A gente vê em todas as séries, aí chega, vai fazer o concurso e a gente vê que tem que aprender um pouquinho mais. Mas enfim, o nosso trabalho vai ser um trabalho para você gabaritar esse concurso, tá? A gente vai procurar cercar zebra, ver todas as possibilidades. Nossa carga horária é bem legal. E como eu estou falando, 8 encontros é o que vocês contrataram. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais do que isso, tá? Estejam preparados para vir aqui domingo. Quem sabe um corujão, né? Vira a noite de sexta para sábado, né? É uma boa ideia, né? A gente já fez uma época aqui, né? Um corujão. A aula começou 8 horas da noite e foi até 9 horas do dia seguinte. Galera virado, né? A gente, quando é jovem, faz tanta loucura, né? Por nada, enche a cara, gasta dinheiro e às vezes dorme na praça. Ainda quer cantar aquela música, né? Eu não sou vagabundo, como é que é? Eu sou um cara carente. Mas, gente, olha só, a gente vai desmistificar o raciocínio lógico, a matemática. A gente vai ver que isso aqui não tem mistério nenhum. Não tem que ficar decorando, tem que entender. Então, algumas questões, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora novamente. Algumas questões eu vou resolver de uma maneira e vou resolver de outra.
Ah, professor, eu prefiro decorar aquela forma que eu achei mais simples. Não, você não vai decorar, você vai entender as duas formas e assim você desenvolve o teu raciocínio matemático e você vai perceber que a partir de então as coisas vão fluir. Tudo bem? Vamos começar o nosso trabalho? Chega de blá blá blá, de conversinha. Vamos trabalhar então. Cadê o passador de slide? Galera de casa aí, a galera de casa, se tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, existe um e-mail para a gente se comunicar, tá? Que é dúvidas.agora@cursomultiplus.com.br. Isso aqui é um domínio do Gmail, tá? Se você tiver um e-mail do Gmail, você pode mandar essa dúvida pelo Gtalk. Confere? Nosso amigo Fábio está responsável aqui pela transmissão. Então você manda e aqui essa dúvida vai aparecer para mim e se for pertinente a gente responde na hora, se não for a gente responde depois, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro assunto, razão. Depois disso aí a gente vem a proporção. Eu vou trabalhar em cima da questão e em cima disso, à medida que houver necessidade, a gente vai para um parente para dar os conceitos teóricos, ok? Funciona muito bem assim. Primeira questão diz o seguinte: dos 343 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional Federal, sabe-se que o número de homens está para o de mulheres, assim como o 5 está para 2. Assim sendo, nessa unidade, a diferença entre o número de homens e o de mulheres é... Olha só, quando ele fala aqui que o número de homens está para o de mulheres, seria um quociente indicado de homens para mulheres, assim como 5 está para 2. 5 está para 2. Vamos entender isso aqui. O que significa... A razão entre homens e mulheres é de 5 para 2. É o seguinte, ó. O total de pessoas no TRF, o total você representa por uma pizza, tá? Você representa por uma pizza. Essa pizza, ela vai ser dividida em quantos pedaços? Aqui representa a quantidade de pedaços que eu vou dividir essa pizza. Por exemplo, a quantidade de homens vai ser representado pelo número 5. A gente lê o seguinte: homens é diretamente proporcional a 5 e mulheres é diretamente proporcional a 2. É como se homem tivesse 5 fatias da pizza, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Essas fatias aqui são as fatias que correspondem aos homens, ok? E aqui as fatias das mulheres, só que eu fiz uma divisão, o desenho ficou horroroso aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Homens são quantas fatias? 5. E mulheres são 2 fatias. Vamos imaginar que essas fatias são todas iguais, tá? Eu não sou muito bom de cortar fatia, mas essas fatias têm a mesma dimensão. O que eu chamo de fatia, gente? É o que a gente entende como constante de proporcionalidade. Então, ó, homem são 5 fatias e essa constante de proporcionalidade é a fatia. Então, a quantidade de homens vai ser representada por 5K, ok? E a quantidade de mulheres vai ser representado por 2K. Ou seja, quantos homens eu tenho? 5 fatias de homens. E mulheres, 2 fatias de homens. Ok? A pizza toda é a totalidade das pessoas. Quantas pessoas tem aqui, gente? 343. Então vamos somar isso aqui. 7K é o total de fatias. E da pizza inteira. A pizza inteira é representada por 343, ok? 343. Como é que eu faço para descobrir o valor da minha fatia? Cada fatia corresponde a quantos funcionários? Eu vou dividir 343
por quanto? Por 7. 343 eu vou dividir por 7. Isso dá quanto? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 34 por 7. Não é 5, né? É 4, porque 5 dá 35. Então, dá 4. Sobra quanto? 4 vezes 7, 28. Sobram 6, né? Abaixo 3, 63. 63 por 7. 9. 49, sobrou nada. Então, a minha constante vale quanto? 49. Cada fatia, isso significa que cada fatia vai ter 49 pessoas. E a pergunta é o seguinte: assim sendo, nessa unidade, o que ele quer? A diferença entre o número de homens e o número de mulheres. Eu te pergunto, eu preciso saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres para depois fazer a diferença? Só perda de mulheres. Hã? Só perda de mulheres. E diminuir do total. Não, eu quero mais... Ó, quem está em casa me falou o seguinte. Me falaram aqui, ó. É só saber o de mulheres e diminuir do total. Eu quero uma forma mais prática. É só saber que se eu colocar 2K, substituir. Qual a diferença de homens para mulheres? Em fatias, representa quantas fatias? 5K menos 2K. Em fatias, representam 3 fatias, sim ou não? Agora eu sei quanto é que vale cada fatia. Cada fatia vale quanto? Vale. Então, essa diferença vai ser 3 vezes 49. 3 vezes 49 dá quanto? 3 vezes 49. 3 vezes 50, gente. 3 vezes 50. Se fosse 50, daria quanto? 150, né? Se fosse 50, mas não é 50, é 49, é 1 a menos. Então, você vai ter que diminuir 3 vezes 1, 3, dá 147. 147 é essa diferença. Você perceba que não há necessidade de saber a quantidade de homens, não há necessidade de saber a quantidade de mulheres, porque ele não está pedindo isso, ele está pedindo a diferença entre homens e mulheres. A diferença, 5K menos 2K, 3K. 3K corresponde a quantas pessoas? Sabendo que cada constante vale 49. Tudo bem? Ó, a gente está começando, tá? A gente está começando. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Mas aí não vai mais pegar porque você já forrou uma boa base. Se você tiver uma boa base, aí vai fluindo naturalmente. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Pode copiar? Pode. Então, essa primeira eu dei um monte de detalhe. A partir de agora, vocês vão tentar ser mais direto. Tudo bem? Vocês perceberam aqui, ó. Só mais um. Enquanto você copia, eu vou colocar o seguinte, ó. Essa proporção, gente, isso aqui é uma proporção, tá? O que significa uma proporção? Vem pra cá. Ó, o que significa proporção? A proporção, eu já vou adiantar isso aqui. Proporção. A proporção é uma igualdade entre frações. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó. Se eu tenho aqui 1/2. Isso é uma razão, né? Essa razão, ela é igual a 2/4, sim ou não? Não é igual? Por que eu sei que é igual? Você imagine o seguinte, você pega uma pizza e vai dividir ela em 2. O que significa 1/2? Divide a pizza em 2 e come um pedaço de 2. Ok? Aqui, se você pegar a mesma pizza, só que aqui ela vai ser dividida em 4, e você vai comer quantos pedaços? 2 pedaços. No final das contas, não dá a mesma coisa? E se fosse 4/8? Você vai comer a mesma coisa? Aqui dá a impressão que você está comendo mais, né? Estou comendo 4 fatias. Vai ficando com fome. O efeito psicológico, só o efeito psicológico, aqui parece que você está comendo mais. Mas, na realidade, você dividiu a sua pizza em quantos pedaços? Em 8 e vai comer 4. 1, 2, 3, 4. Essas razões, elas são iguais, então isso forma uma proporção. Isso que é uma proporção. São frações que se equivalem. São frações iguais. É a mesma coisa representada de uma maneira diferente. 1/2 é igual a 2/4, é igual a 4/8. E como é que eu leio isso aqui, gente? 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 4 está para
para 8, ok? Então, esse caso aqui, ele poderia ser escrito assim, ó. Homens está para 5, assim como mulheres está para 2. Essas frações, todas elas são iguais. No final das contas, quando você simplifica, no final das contas você vai achar uma fração irredutível, que não tem mais como simplificar, que é a nossa constante de proporcionalidade. Repare, se m sobre 2 é igual a k, qual seria o valor de m? Esse 2 aqui não vai subir? M seria o quê? 2k. Se m sobre 5 é igual a k, esse 5 sobe, o h vai ser igual a quanto? 5k. Só que eu vou fazer isso direto, tá? Agora eu vou fazer isso direto. A gente primeiro entende para depois aplicar direto. Porque o que é mais importante na prova de vocês? Não é o conhecimento, é a velocidade. Eu falo sempre isso, é a velocidade que você processa esse conhecimento. Tem muita gente que deixa o raciocínio lógico por último, né? Se sobrar tempo, aí se não sobrar a gente chuta tudo. Cara, essa matéria vai separar você do aprovado. Você quer ser classificado, então tem que dar uma atenção a essa matéria. Tudo bem? Posso apagar agora, né? Agora vai mais rápido. Já forrei uma basinha aqui para vocês. Questão número 2. A soma das idades de um pai, de um filho e de um neto é quanto? 105. Sabendo-se que a idade do pai está para 8, assim como a idade do filho está para 5 e a do neto está para 2. Vamos procurar primeiro ser direto. Isso, sim, olha só, o que ele disse aqui é que a idade do pai é diretamente proporcional a quanto? A 8. É como se na grande pizza ele tivesse quantas fatias? 8. E a idade do filho está para... É como se o filho tivesse quantas fatias? 5 fatias. E o neto vai ter quantas fatias? Então você tem aqui, ó, pai, filho e neto. O pai vai ter 8 fatias. 8K. E o filho? 5, né? E o neto, 2 fatias. Tudo bem, gente? Não há necessidade de você colocar aqui o pai está para 8, assim como o filho está para 5, assim como o neto está para 2. Precisa escrever isso? Não. Isso tudo forma uma proporção que é igual ao quê? É igual a uma constante de proporcionalidade. Aí você vai achar que P é igual a 8K, F é igual a 5K, faz direto. E qual a informação que você tem para você processar uma equação e achar o valor da minha constante? Sempre o objetivo é descobrir o valor da constante, da pizza, da fatia da pizza. Eu sei que essa soma, a soma da idade do pai, das idades do pai, do filho e do neto, 105. É igual a 105. Vamos somar isso aqui? Vamos lá. 8 mais 2, 10, mais 5, 15. 15K. Essa soma tem que dar quanto, gente? Tem que dar 105. Eu tenho a soma em função da constante e tenho a soma real. Com isso aqui eu descubro que K vale quanto? Vamos lá, 105 dividido por 15. Tabuada é com vocês. Vamos lá, 7, né? K igual a 7. Qual é a pergunta? Em anos... A idade de cada um. Ele quer a idade de cada um. Vamos lá. A do pai. 8 vezes 7. Quanto é que é 8 vezes 7? 56. Temos duas opções. Pode entrar, Nick. Ai, meu Deus. Chegou atrasada, né? E mora perto, né? Imagina se morasse longe. 5 vezes 7. 2 vezes 7. Ok? Agora é só multiplicar. Aqui dá quanto? 56 e aqui. Já posso responder? Tem letra E aí? Não, né? Só tem a letra D. Ou comeram a letra E? Tem 58, 38, 9. Tá, mas é a letra... Qual é a resposta? É a letra D, né? A resposta é a letra D. 56, 35 e 14, ok? 14. Beleza, gente? Ainda tem muitos... Ainda estou escrevendo muito, tá? Ainda estou escrevendo muito.
O segredo para você ir bem no raciocínio lógico é você treinar rascunho. Quando você estiver estudando, não se preocupe em guardar suas anotações. Você tem que fazer aquela questão, se tiver que fazer de novo, faz de novo. E faz no cantinho. Você vem aqui, ó. Por exemplo, essa questão. É proporcionar quanto? 8, 5 e 2. 8 mais 5 mais... Isso aqui é a soma das partes, então eu vou ter que pegar 105 e dividir por quanto? 8 mais 5 mais 2, que dá 15. A constante vale 7. Aí, ele quer saber o quê? As idades. A idade vai ser quanto? 8 vezes 7? 5 vezes 7? E? 2 vezes 7. 2 vezes 7. Pronto. E já procura a resposta. Isso aqui é teu rascunho, ó. Isso aqui é para ficar bonitinho no seu caderno para você lembrar como o tio Ruas fez. Tá? Perceberam que é uma questão para resolver rápido. Então vou apagar. Só um detalhe, eu não coloquei de onde é a questão não, tá? 80% das questões são da FCC, 80%. Eu não coloquei do TRF, do TRT, não sei o que, não coloquei nada disso. Para você não ficar, poxa, é uma questão... Quando a gente for trabalhar provas inteiras, aí a gente vai fazer isso aí. A gente vai ter uns tempos só para trabalhar em prova inteira. Para a gente já saber administrar o tempo de raciocínio lógico. Uma prova com 8 questões. Quanto tempo a gente tem que levar para fazer uma prova de 8 questões? Isso aí é importantíssimo. Eu só ouço gente reclamando, não deu tempo, não deu tempo. Por que não deu tempo? Porque você ou não estudou da forma correta ou não soube administrar o seu tempo. Tá? Mais uma. Se dois capitais estão entre si na razão de 8 para 3, o maior deles excede o menor em quanto? Em 25. Então, a soma desses capitais é... Vamos lá. Um capital vai ser representado por quantas fatias? E o outro? 3. Um deles excede o menor em 25 mil, significa o quê? Que a diferença entre eles é de quanto? É de 25 mil. Todos enxergam que esse excesso é a diferença? Tá? Por exemplo, se eu falo que a minha idade excede a idade do nosso amigo Luiz em 10 anos. Se a minha idade excede a idade do Luiz em 10 anos, significa que a diferença entre a minha idade e do Luiz vai ser de quantos? 10 anos. Isso vai ser a diferença. Então, ó, como é que vai ser teu rascunho? Ó, 8K menos 3K vai ser quanto? 25 mil. Isso é teu rascunho. Eu vou fazer organizadinho aqui, tá? Então, ó, 5K vai ser quanto? Acho que ainda estou escrevendo muito. Já poderia dividir 25 por 5, né? Dá quanto? Minha constante vale 5 mil. Então, ele quer saber o seguinte, a soma. A soma dá quanto? A soma é isso, ó. 11K. Ou seja, 11 vezes 5 mil. Quanto é 11 vezes 5 mil? 55 mil. Aqui, letra E. Letra E. Ok? Então, ó. Dois capitais. O capital 1 está para o capital 2, assim como o 8 está para 3. Aí você vem dizendo que o capital 1 vale 8K. Já sabemos que o capital 2 vale 3K. A diferença entre eles, entre C1 e C2, que um excede o outro em 25 mil, é igual a quanto? 25 mil, né? A diferença é 25 mil. Então, 8K menos 3K é igual a 25 mil. Minha constante vale quanto? Eu já vou fazer direto aqui, que é 25 dividido por 5, dá 5 mil. Montando essa equação. Aí ele quer a soma. É natural a pessoa, quando descobrir a constante, achar o K1, achar o K2 e depois somar. É melhor você somar em função da constante. A soma dá quanto? 11K. E depois fazer a substituição. Ganha muito mais tempo, sim ou não? 8 vezes 5 mil. 3 vezes 5 mil. Depois somar. É melhor fazer uma conta só de multiplicar, né? 11 vezes 5 mil. 11 vezes 5 mil.
que é igual a 55 mil. Vem cá, você diminuiu a temperatura do ar ou... Diminuiu depois. Estava frio? Você... Não tava a temperatura boa. Ah, e agora está horrível. Olha só, estou suando. Eu sei que eu tenho que emagrecer, gente, mas não é, a sauna não é o melhor lugar para isso. Vamos lá, vou apagar, hein? Coisa rápida, tá, gente? Até o concurso do TRT do Paraná eu vou estar com 2 dígitos na balança, tá? Isso é promessa. Promessa não é dúvida não, é dívida. Tá, eu sei que tá gravando. Vamos apostar, gente? Quem quer entrar nesse desafio comigo aí? Ó, eu tava com 122, fui para 116. Já perdi 6 quilos. 116. Agora eu tenho que perder 16 quilos. Até o Paraná. Antes disso, talvez. 17 para ficar com 2 dias. Se eu perder 16, eu vou ficar com 100 aí. Dá uma questão de raciocínio lógico, né? Vai ser a próxima do simulado. Vamos lá. A razão entre as idades de um pai e seu filho é de quanto? 5 para 2, né? 5 para 2, 5 meios. Aí eu já sei que o pai tem quantas fatias? 5 fatias. E o filho? 2 fatias. 2 fatias. Ok? Tudo bem até aí? Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, qual a idade do filho? Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, significa que a diferença entre a idade do filho e do pai será sempre 21 anos. A diferença de idade entre as pessoas não muda nunca. Quem é casado sabe isso. Ó, quando eu casei, eu tinha 5 anos a mais do que minha esposa. Aí com o tempo essa diferença muda? Aparentemente muda, né? Que você vai ficando acabadinho e ela bem conservada lá, só fazendo tratamento de beleza. Mas a diferença de idade com o tempo não muda, tá? Então o pai sempre vai ter 21 anos a mais do que o filho, porque o tempo passa para todo mundo. O tempo passa para o filho, daqui a 10 anos. O filho vai estar com 10 e o pai com 31. A diferença continua 21. Então é o seguinte. Agora é só montar a equação que vai me dar o valor da constante. Qual é a equação que eu vou montar? Fala para mim, me ajuda. 6K menos 2K igual a 21. 5K menos 2K. Eu estou até escrevendo, né? Eu já poderia pegar 21 e dividir por quanto? Por 3, né? É igual a quanto? 21. A diferença entre a idade do pai e do filho será sempre 21, em qualquer momento. Minha 3K, né? Que é a diferença aqui é igual a 21. Dá vontade de fazer direto, né? Mas eu tenho que respeitar o pessoal do direito. 21 dividido por 3, 7. Descobri a minha constante. Qual é a pergunta? Qual a idade do filho? Está aqui. Vai chegar uma hora que você vai imaginar assim, pô, isso foi questão de prova? Foi. 2 vezes 7? O filho vai ter quanto? 2 vezes 7, 14 anos. 14 anos. Letra A. Ok? Letra A. Posso apagar?